Amantes da ciência criminal, nosso encontro de hoje é para instigá-los, para refletir junto comigo sobre dois acontecimentos históricos aqui no nosso país. A Ação Penal 470, de um lado, o famoso Mensalão, e do outro lado, a Operação Lava Jato e todos os seus desmembramentos. Obviamente que é um assunto delicado, é um assunto que instiga emoções. Eu confesso a vocês que eu tenho dois grandes amigos hoje que não se falam mais por causa de convicções políticas. Eu, particularmente, em alguns momentos, a minha opinião jurídica se choca com a opinião do cidadão. Vou procurar ser o mais racional possível nessa dica para não ofender nenhuma convicção política de quem está assistindo. Quando estamos falando do Mensalão, num primeiro momento, a Ação Penal 470, quero lembrar vocês da época. Como é que foi a Ação Penal 470? Na época, foram julgados 38 acusados. Desses 38 acusados, 35 não tinham foro privilegiado. Banqueiros, publicitários, ex-deputados, ex-ministros. Mas 3 dos 38 acusados mantiveram até o final o cargo público de deputado federal. 2 ligados ao PT e 1 ligado ao PL, que na época era um partido da base. Esses 3 deputados mantiveram o cargo de deputado federal, fazendo com que o feito fosse julgado no Supremo Tribunal Federal pela relatoria do ministro Joaquim Barbosa, que logo depois se transformou no herói nacional. O herói nacional, na época, estava no Supremo Tribunal Federal. Na época do Mensalão, nós tivemos uma discussão processual das mais significativas. A reunião processual. No processo do Mensalão, todos foram julgados no Supremo Tribunal Federal, inclusive aqueles 35 que não tinham foro privilegiado, que não ostentavam cargos públicos. A sociedade nessa época aplaudiu essa medida. Aplaudiu que todos fossem julgados perante o Supremo Tribunal Federal. E eu tenho quase certeza que um desses motivos é porque o herói, na época, estava no Supremo Tribunal Federal. Por força da súmula 704, que não viola o juiz natural, o devido processo legal, a atração do corréu ao foro privilegiado, todos foram julgados no Supremo. Você se lembra que vários embates foram vistos e acompanhados por todos nós? Um dos embates entre o relator, ministro Joaquim Barbosa, e o revisor Ricardo Lewandowski foi justamente sobre essa reunião processual. Havia a alegação da defesa, na época do advogado Márcio Tomás Bastos, que já tinha sido ministro da Justiça, em desmembrar. Quem tem foro privilegiado fica no foro privilegiado, quem não tem foro privilegiado vai para a primeira instância. Mas o medo na época, no processo do Mensalão, foi esse desmembramento gerar uma impunidade. A utilização de recursos, a morosidade natural do judiciário, uma instabilidade jurídica, e aí desrespeitou-se o Pacto São José da Costa Rica para todos serem julgados no STF. Porque até onde eu sei, até onde você sabe, o Pacto São José da Costa Rica, lá no artigo 8º, traz a garantia do duplo grau de jurisdição. Uma vez colocado, todos sendo julgados originariamente no Supremo Tribunal Federal, pergunto-lhes, aonde fica o duplo grau de jurisdição? Essa é uma reflexão. E aí, pessoal, eu gostaria também de relembrá-los que houve uma discussão muito grande na época do Mensalão sobre o cabimento ou não dos embargos infringentes.
5 ministros disseram que não, outros 5 disseram que sim. Porque a Lei 8.038 de 90, que rege as ações penais originárias, não traz os embargos infringentes. E os que defendiam a possibilidade dos embargos infringentes iam lá no regimento interno do Supremo, porque o artigo 333 do regimento interno do Supremo permite os embargos infringentes no Supremo quando, no mínimo, 4 votos dissidentes. E houve essa discussão. Aplica o regimento interno ou aplica a Lei 8.038? O voto de Minerva do ministro Celso de Mello, que permitiu os embargos infringentes. Eu não sei até que ponto isso foi uma alternativa tupiniquim para um duplo grau no próprio STF, porque, obviamente, isso não é duplo grau. Agora, a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, a gente está presenciando mais de 100 pessoas investigadas e acusadas. Ou seja, o mensalão hoje parece um crime de menor potencial ofensivo perto do que é a Lava Jato. E na Lava Jato, a gente está vendo uma interpretação diferente. A jurisprudência pode mudar? Óbvio que pode mudar. Ela pode se modernizar? Óbvio que ela pode se modernizar. Se ela evoluir, melhor ainda. E eu acredito que houve uma evolução. Houve uma evolução porque hoje está havendo uma cisão processual na Lava Jato. Quem tem foro privilegiado fica no foro privilegiado e quem não tem foro privilegiado é julgado na primeira instância. E o detalhe que a sociedade hoje, ela aplaude a cisão processual. Por que hoje a sociedade hoje aplaude a cisão processual? Porque o herói hoje está na primeira instância. Então a minha pergunta, existem 2 pesos e 2 medidas? Existem análise jurídico-penal, deixa de lado convicção política, para situações que são muito similares, concurso de pessoas e detentores de foro privilegiado? Ora, eu quero acreditar que houve uma modernização, uma evolução. Porque o correto, juridicamente falando, é a cisão processual. Respeitar ao cidadão o direito esculpido no Pacto São José da Costa Rica, que tem natureza jurídica de norma supralegal, o duplo grau de jurisdição. Então esse vídeo, pessoal, não é para convencer vocês de absolutamente nada. Eu não estou aqui para convencê-los. Eu estou aqui convidando todos os senhores para refletirem comigo sobre essa situação que no mensalão foi trabalhada de uma forma e no Lava Jato, na Lava Jato, é trabalhada de outra forma. Reflitam, analisem, concordem, discordem. O objetivo do vídeo é refletir, porque hoje está difícil conversar sobre o processo penal. Todo mundo hoje se sente no direito de dar uma informação e às vezes não sabe por que está tendo aquela opinião. Refletir é você se convencer. Refletir é você ver o outro lado. Meu objetivo foi justamente isso. Trazer para todos vocês os 2 lados de 2 acontecimentos históricos no Brasil que nós estamos vivendo a história.